Deus é bom, amém, irmãos? E nós temos uma dádiva entre nós, que é a dádiva de obedecer ao Senhor, obedecer aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, o Senhor tem ordenado ao nosso coração, e a gente tem disciplinado a isso. E toda boa obra possa ser para a honra e glória do nome dele, amém? Querido, Deus tem falado no nosso coração esses tempos sobre contemplação, sobre olhar para as alianças que Ele tem nos dado e que isso tenha a nossa atenção. E a gente estava esses dias estudando Apocalipse, e quando a gente escuta essa palavra Apocalipse, muitas vezes a gente tem um susto, né? Parece que é o fim do mundo, mas na verdade a palavra de Apocalipse significa revelação. E ela traz essa revelação daquilo que o Senhor quer em forma de ânimo, para animar o nosso coração. Então, quando nós olhamos para a revelação que Deus nos dá, o que nós podemos enxergar hoje é ânimo, olhando e contemplando coisas boas. Amém, 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 amém? Quem está entendendo isso? E hoje é uma noite que eu acho que você já percebeu que a gente está bastante nervoso, né? Porque tem coisas boas para acontecer. E o Senhor tem colocado no nosso coração um nome novo, que não é novo, mas é novo para essa casa. Novo no foco do que Ele deseja para essa casa. E esse nome é missão. Eu queria que o Ítalo trouxesse para mim algo que nós vamos levar muito a sério a partir do dia de hoje, a partir desse dia de contemplar aquilo que Deus tem para nós. Aleluia. Missões. Você pode dar uma salva de palmas bem forte para Deus. Aleluia. Missões. Então isso aqui é um convite que nós vamos espalhar por essa cidade inteira. Nós vamos sair seriamente levando a palavra de Deus, nos fazendo ouvir, porque esse é o tema dessa igreja: ouvir a palavra de Deus. E para isso nós fizemos um desafio a um missionário, né? A um evangelista, e ele topou. Algo interessante quando é feito um desafio é porque aquilo brilha nos olhos da pessoa, se ela for a pessoa. Se ela não for, vem como um peso, vem como algo, eu não sei se eu quero, não sabe se quer, então não queira. Se você não sabe se quer, porque não é para você, porque é mais do que o seu querer. Eu não sou pastor porque eu quero, eu sou pastor porque eu tenho chamado para isso, e é claro na minha vida, é claro. Então nós fizemos esse desafio para essa pessoa, e a resposta dela foi: quando eu estou nas praças evangelizando, eu me sinto tão bem que parece que nem é eu, Tony. É algo tão surreal que parece que nem é eu que estou ali. Eu disse: não é mesmo, a gente já tem observado. A gente sabe que é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. E eu queria convidar o nosso querido diácono Cícero Wilgner, deu uma salva de palmas, Senhor Jesus. A partir de hoje, missionário Cícero Wilgner. Ele pode evangelista, não, porque evangelista, às vezes eu vejo as pessoas dando o nome de evangelista a quem não tem cargo nenhum. Mas tu é o quê? Tu é pastor? Não. Tu é presbítero? Não. Tu é diácono? Não. Então bota o nome dele de evangelista. Evangelista fulano vai pregar. Não, isso é missionário. Porque o que Deus está te dando é uma missão, e tem um peso essa missão. E a pergunta é se você entende isso.
Você entende o peso da responsabilidade? Olha isso, no ano da responsabilidade, Deus muda a tua patente para que você cumpra algo, né? E eu conversando com você hoje, eu disse: Cícero, vai ser muito tremendo a noite de hoje, porque eu já passei a manhã chorando. Eu estou aqui chorando. E ele disse: fala mais. Não, você vai sentir na hora. E é o que eu peço, é que sinta. E a gente fica tão nervoso, com ansiedade de tudo que Deus tem para fazer essa noite, que a gente fica tentando organizar cronograma, horário. Mas a única coisa que eu estava ali, quando eu estava cantando aquele louvor, era dizendo assim: Senhor, eu sei que o Senhor está me testando, porque eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que o Senhor está num lugarzinho aqui. Eu sei que o Senhor vai se manifestar essa noite de uma forma maravilhosa. E Deus é desse jeito, sabe, Cícero? Às vezes Ele vai testar você. Às vezes Ele vai deixar você 40 dias no deserto, sozinho, tentado por Satanás. Mas ali, ao teu redor, anjos esperando para te servir. E Satanás vai te oferecer coisas. As pedras em pães, te atira daqui de cima, olha os reinos do mundo. Mas aí, se você souber quem te chamou, você não aceita a proposta dele, porque você já tem uma proposta melhor. Então, eu queria convidar o meu querido amigo, né, Wilson Mossoró, que é o pai do nosso querido Cícero Lindo, né? E nosso querido presbítero. Esse daqui é o segundo homem dessa casa, gente. Esse homem aqui. E eu tenho muito orgulho dele. Muito orgulho do homem de Deus que ele é. Às vezes não letrado aqui, mas letrado no céu. E isso eu respeito. Aleluia. E eu vou deixar o Wilson falar alguma coisa, depois eu vou querer que o Cícero faça esse convite, para depois receber a unção. Boa noite, povo de Deus, Pai do Senhor a todos. Gente, é gratificante, entendeu? Saber que ser escolhido tem um peso. E não podemos mais desistir. Quem viu uma postagem que eu botei no meu status hoje foi sobre isso. Não tem como desistir quem é chamado. Porque o chamado, automaticamente, ele nos chama todo dia. Não é um chamado de um mês, é um chamado eterno. Aquele que veio para ficar dentro do nosso coração. Então é sobre isso, que ele possa estar recebendo da parte do nosso Deus maravilhoso. Que se ele te chamou, meu filho, foi por um motivo. É porque você está assim, com o coração aberto para estar recebendo tudo aquilo que ele vai te colocar. Ele vai te colocar em lugares a qual você vai dizer: será que esse lugar foi escolhido por Deus? Pode ter certeza que foi, porque ele vai estar sempre ao seu lado, te protegendo, te guiando e te fortalecendo. Pode crer que não há palavras que você venha falar da sua boca que seja você falando. Vai ser Cristo te usando, e tudo que precisa ser feito Ele vai usar você, porque você foi escolhido sim. E nós estamos aqui para te apoiar. Nós estamos aqui porque Deus também nos escolheu para estar nessa obra, né? Então, a obra que Deus colocou aqui na cidade de Cascavel, a qual tem acolhido famílias, e a nossa família foi uma principal ali que Ele chamou, e todos os dias Ele cuida de cada um de nós. Então, nós estamos aqui te agradecendo por esse motivo, porque você aceitou um chamado, e um chamado eterno. É um chamado para que seus filhos, seus netos possam relembrar, entendeu? Essa data, ela nunca vai sair do seu coração e nem da história do nome de Cícero. Por quê? Porque agora você tem sim um chamado por Cristo Jesus aqui nessa terra para pregar e ministrar o Evangelho. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, meu filho. Cícero, eu queria que você fizesse o convite, porque a missão não é só sua. A missão é nossa. E eu queria que você convocasse com as suas palavras a igreja para estar junto com isso. Amém, povo de Deus.
Na paz do Senhor Jesus, eu confesso que tem um certo peso realmente, mas eu encaro isso com uma alegria. Quando o pastor veio conversar comigo, né, eu cheguei para ele com um certo peso, pastor, tá muito difícil para mim. E quando ele me fez o convite, me colocando naquilo que já ardia meu coração, a leveza veio. E eu fiquei meditando naquilo, justamente como ele falou, né, a questão do nome missionário tem peso, tem uma responsabilidade. E para quem faz devocional, né, você vê muito Deus falando. E foi no meu devocional que Deus falou comigo a respeito desse momento, daquilo que está por vir, né? Porque querendo ou não, eu fiquei, poxa, Senhor, quanta responsabilidade. E logo Satanás bota na nossa mente, mas tu é pecador. Olha para cá, olha para ali, tá dando errado aqui, tá dando errado acolá. Quer sair para pregar o evangelho, quer ser chamado de missionário. Mas na verdade, meus amados, eu nasci para falar de Cristo. E eu tenho prestado muita atenção nisso. Como ele falou, é algo que anima meu coração quando eu estou naquela praça ou em qualquer evento onde eu sou tomado pelo Espírito Santo a falar de Jesus Cristo. E o convite do ID, né? Não é somente um convite, é uma ordem, ide por todo mundo e pregar o Evangelho. E eu quero mostrar para vocês aonde o Senhor falou comigo. Aqui no livro de Jeremias, no capítulo 1, logo no começo, foi o meu devocional de quinta-feira, que fala o seguinte: o Senhor Deus me disse, antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Então eu disse, Senhor, meu Deus, eu não sei como falar, pois sou muito jovem. Sabe quando você está lendo algo que parece que é você que tinha que escrever isso aqui? Uma oração que era você que tinha que fazer. E o Senhor respondeu, não diga que é muito jovem, mas vá e fale com as pessoas a quem eu o enviar e diga tudo o que eu mandar. Não tenha medo de ninguém, pois estarei com você para protegê-lo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Meu amigo, quando eu li isso aqui, eu falei assim, amém, Senhor Deus, eu recebo. Uma das coisas que ele falou comigo assim, olha, eu só preciso que você vá. Se você for, eu irei junto. Se você abrir a sua boca, eu falarei por você. Então eu quero convidar você, meu amado, que sente esse desejo no seu coração de pregar esse evangelho puro e simples, de ministrar na vida de muitas pessoas, de ser boca de Deus. Pois eu vou dizer algo para você, querido, não tem algo mais gratificante sobre essa terra do que ser usado por Cristo. Se você já foi, você sabe do que eu estou falando. Então eu quero convidar a igreja, aqueles que têm esse desejo. Cícero, eu não sinto no meu coração. Faça o que o Senhor acabou de falar aqui. Vá, venha, porque lá o milagre vai acontecer. Amém? Glória a Deus. Dê uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus. Amém? Tudo aquilo que vem do Senhor, como glória, aleluia, tem um peso da responsabilidade. Eu queria que um varão me ajudasse, trouxesse uma cadeira aí. Traga uma cadeira, eu queria que a Lilia trouxesse os elementos. Pode sentar, Cícero.
Oh Senhor, oh. Agora você fica de joelhos. Tanto que eu trabalhei, tanto que me esforcei, tanto que o sol me queimou, cuidando de uma vinha que não era minha, tentando achar meu valor, tentando te impressionar. Quem sabe um dia eu poderia ser suficiente. E tanto que eu trabalhei, e tanto que me esforcei, tanto que o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha, tentando achar meu valor, tentando te impressionar. Quem sabe um dia eu poderia ser suficiente. Mas hoje, em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do teu amor. Sem palcos ou aplausos, longe da multidão, eu descobri e sou aceito por ti. Arrego o nome da família, carrego o nome da família. Bem bonito, vai. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão e um lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. Nós te abençoamos, Wilgner, para que você possa prosperar em vidas. E o Senhor te deu todo o talento necessário para essa caminhada. Querido, tem mais alguém aqui hoje que aceita entrar nessas missões junto com Cícero? Queria que você saísse do seu lugar e viesse se segurar aqui na mão dele. Se você aceita também fazer a missão juntos, podem se ajoelhar. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão. A tua mesa cura, a tua mesa cura.
pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. Oh, chore a Pai, a tua presença, a tua presença. Levanta as mãos, igreja. Começa a orar por eles. Começa a orar por eles. Começa a profetizar. Profetizar. Que eles tenham dons e talentos para pregar aos perdidos, para pegar os que sofrem. Pastor, eu queria ir, dá tempo. Vem se ajoelhar aqui. Pastor, eu queria me ajoelhar também e queria ir nessa missão. Sai do teu lugar, vem aqui à frente. Se você quiser, vem. Se o Espírito Santo, se for o Espírito Santo que está te incomodando, vem. Dobra o teu joelho e diz: eu que entro nessa missão. Eu também entro nessa missão de levar o Evangelho. Oh, Espírito Santo de Deus, louvado, engrandecido seja o teu nome, Senhor. Eu vejo planta nova nascendo nessa casa, aleluia. Eu vejo planta nova nascendo nessa casa, aleluia. Oh, xaralandaralayalayalace. Vamos profetizar juntos, igreja. Diga: nós abençoamos. Diga mais alto: nós abençoamos essa colheita. Diga: em nome de Jesus, amém e amém. Dê uma salva de palmas bem forte a Jesus. Podem ficar de pé. Abracem uns aos outros. Venham abraçar eles nessa hora. Venham abraçar. Isso, venham abraçar. Aleluia. Glória a Deus. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa. Isso, dê uma salva de palmas a Jesus. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. Louvado seja o teu nome, Jesus.
fosse abrindo a sua Bíblia em João 13, capítulo 4. João 13, 4. Perdão, gente, estou olhando errado aqui. A tua mesa cura, aqui tem vinho e pão. João 13, 4. Presta atenção, Cícero, que essa aqui é para você, tá bom? João 13, 4 diz assim: levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos. E, enxugando-os com a toalha com que estava cingido, aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus e disse: o que faço não sabes, tu não entendes agora, mas tu saberás depois. E disse Pedro: nunca me lavará os pés. E respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar os pés, tu não tens parte comigo. E disse Simão: Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça, enfim. O que nós vamos aqui identificar é que Jesus fez algo extraordinário, da forma mais humilde possível. Mas eu queria que você analisasse comigo: o que foi isso que aconteceu? O que foi esse lava-pés? Mas aqui nós vamos entender que mais importante do que o ato de lavar os pés é o porquê Jesus fez isso. E aqui eu queria que você fosse para o versículo 12, do 12 ao 15, vai dizer assim: depois que lhe lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e dizes bem, porque verdadeiramente sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Diga aleluia. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu o fiz, façais vós também. Então, quando nós vamos aqui entender o porquê Jesus fez isso, nós vamos entender que ele fez como exemplo. Jesus disse: faça também. Repita comigo: faça também. É muito simples entender o que eu estou dizendo. Faça também. Existe uma responsabilidade em olhar alguém fazendo. Talvez o que vocês viram aqui hoje, vocês não tenham entendido bem. Para que isso tudo? Porque a forma mais honrosa que se pode fazer alguma coisa é dando exemplo. Fala comigo, exemplo. Existe uma responsabilidade na contemplação. Ouvir é maravilhoso, mas contemplar e ver o exemplo é algo diferente.
Tudo isso que Deus fez, gente, tudo isso que Deus tem feito, todos esses anos, é algo importantíssimo. Será que vocês entendem isso? Será que vocês entendem que tudo que o Senhor fez, todos esses anos nessa casa, é algo bom de se ver? Amém? Aleluia. Tudo isso que Deus fez aqui é maravilhoso, mas a gente precisa entender o porquê Ele fez. O porquê Jesus lavou os pés. O porquê o pastor lavou os pés do Cícero, junto com o presbítero. Bom, vamos lá para Mateus 25, 13. Mateus 25, 13. Diga aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: vigiais, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Por isso é também como um homem que, partindo para longe, para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os bens. Fala comigo, propriedades. O 15: e a um deu 5 talentos, e a outro 2 talentos, e a outro 1, a cada um segundo a sua o quê? Capacidade. E ausentou-se logo para longe. Ele nos deu valores, Ele nos deu talentos, mas mais importante do que isso é o porquê Ele nos deu. Você tem a certeza que hoje, nos ajoelhar aqui, na frente do Cícero, ungir os pés do Cícero, hoje, custa mais caro para ele do que para nós. Porque servimos como exemplo. Fala, aleluia. Nos talentos, a glória. Nos talentos, a riqueza. Nos talentos, a prosperidade. Nos talentos, a pessoas. Essa é a glória, mas tudo isso tem um porquê. Jesus estava em uma mesa de honra linda, em uma ceia, onde Ele era o mestre. Ele mesmo disse: eu sou o mestre, eu sou o maior. Eles ficaram todos constrangidos, porque como o Senhor vai lavar os nossos pés? Nós estamos com os pés sujos. E esse tipo de trabalho é um trabalho que ninguém vai fazer. E Jesus ali, mesmo estando rodeado de privilégios, pegou o lugar de serviço para mostrar que Ele sabia que tudo ali tinha um propósito. Fala comigo, um propósito. A ceia não era um lugar bonito. A ceia era um simbolismo de que Jesus ia morrer em uma cruz. Por um propósito, salvar eu e você. Fala aleluia. Você pode mais uma vez cutucar o seu irmão e dizer assim: ei irmão, diz assim: ei irmão, tudo isso tem propósito. Glória a Deus. Tudo isso é por causa de uma promessa. Tudo isso, Jesus pensou, é porque Isaías profetizou através do Espírito Santo, dizendo que eu viria para salvar vocês. Tudo isso não tem tanta importância quando a gente reconhece o porquê. Nós podemos sim contemplar e ver grandes coisas que o Senhor fez, mas o porquê fez? Por que Ele lavou os pés? É simples, para que você também lave os pés de alguém. É para que você também se humilhe por causa de alguém. Mas na verdade, querido, muitos entendem de forma errada.
e vamos para o versículo 25. Aliás, 24. Mas chegando também o que recebera 1 talento, ele disse: Senhor, eu conhecia-te. Conhece mesmo a Deus? Será que conhece a Deus? Que és um homem duro, que ceifas aonde não semeaste e ajunta aonde não espalhaste? E atemorizado eu escondi na terra o teu talento. Tomas o que é teu. Ei, Deus não quer. Deus não quer o seu instrumento, Deus não quer o seu toque, Deus não quer a sua pregação, Deus não quer a sua voz, Deus não quer suas mãos. Ele deu para você. O seu talento é para você, não precisa devolver para Ele. O que Ele quer não é aquilo que te deu, o que Ele quer é aquilo que você pode produzir com o que Ele te deu. E se você não está produzindo nada, escuta, porque não vai ser eu que vou falar. Versículo 26 diz assim: respondendo porém o Senhor, disse: mau e negligentes servos, como é que você me vê? Olha a forma que você me enxerga, aonde eu ceifo, aonde não semeei. De quem era o talento então? Eu ajunto aonde não espalhei. Então quem te deu o dom da vida? Servo mau e infiel. Devias então ter dado o meu dinheiro, pelo menos aos banqueiros. Quando eu viesse, receberia o que era justo por juros. Ei, gente, tem gente que não consegue nem trabalhar dentro da igreja. Tem gente que não consegue trabalhar nem dentro da igreja. Não consegue colocar o talento, só o talentozinho que Deus deu. Foi só um talentozinho. E a pessoa não consegue colocar na igreja para correr juros, porque não tem tempo, está trabalhado, está ocupado, mas no dia que chegar o fim, vai preparar lugar. Porque o fim chega para todo mundo. Ainda mais para nós que já passamos dos 50. Eu não estou falando de mim. Né, Wilson? Que depois dos 40, meu irmão, uma das palavras mais comuns na sua vida é dor. Ai, pastor, Ave Maria. Você pode buscar Maria, Nossa Senhora, Santo Pedito, Santo Antônio, todos os santos, e você não consegue se livrar. Mas ele fala sobre talentos. Fala, aleluia. Vocês gostam, gente, quando eu prego sobre isso, ou dá vontade de correr? Você corre de mim, mas não corre de Deus. Deus te pega lá na frente. Então, deixa de besteira, senta aí, escuta e deixa Deus mudar a tua vida. Ei, tudo isso tem um propósito. Fala comigo. Tudo tem um propósito. Tudo tem um porquê. E Ele fará coisas maiores. Agora, olha para o versículo 19 ao 23. Versículo 19 ao 23. Fala, aleluia. Versículo 19 ao 23 vai dizer assim: e muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e fez conta com eles. E aproximando-se o que recebera 5 talentos, trouxe outros 5 talentos. E dizendo: Senhor, entregaste a mim 5 talentos, eis-me aqui mais 5, porque granjeei com eles. E o seu Senhor disse: bem está, servo bom e fiel. Aleluia, fala aleluia. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Fala aleluia, fala glória a Deus. Aquece o ânimo, gente, aquece o ânimo. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, só 2, disse: Senhor, entregaste 2 talentos, e eis aqui que com eles granjeei outros 2.
Só 2, gente. Foi só 2. E o Senhor disse: bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Diga aleluia, diga glória a Deus, dá uma salva de palmas, você vai entender já já. Aleluia, aleluia. Deus é maravilhoso, irmão, porque Ele contempla os fiéis. Ele contempla e se alegra muito com os que são fiéis no pouco. E os que têm muita ou pouca coisa, muita ou pouca condições, mas entendem que tem missão. Poucos, mas entendem que tem missão. Aleluia. Contemplar o gozo. Você sabe o que é isso? Contemplar a alegria do Senhor. Essa é a nossa força. A alegria do Senhor é aquilo que me coloca de pé, é que me faz ter ânimo, é o que me faz ter sentido. Pergunte ao seu irmão: você entende a alegria do Senhor? É a tua força. É muito interessante, porque o Senhor disse assim: servo bom e fiel, entra no meu gozo, entra agora na minha alegria. Você sabe por que há mais de 20 anos eu sirvo o Senhor? Porque todo esse tempo a alegria do Senhor tem sido a minha força. E desde ontem que eu estou tão feliz, tão grato, porque o Senhor me mostrou a vontade dEle, e a vontade dEle, entende, não é a vontade dEle para Ele, é a vontade dEle para a minha vida, para a sua vida. Ela é perfeita, ela é boa, e mais do que isso, ela é agradável. Você pode aplaudir a Ele. Aleluia, boa, perfeita e agradável. Ei, você faz parte disso. O Senhor te incluiu, o Senhor fez todo esse investimento, e você deveria viver de uma forma completa. O Senhor investiu sangue, o Senhor investiu tempo, o Senhor investiu valores, o Senhor investiu amor. E o que você precisa? Contemplar e ver que é bom. Você sabe quando você vê uma mesa posta, bonita, quando a gente vai fazer um convite do jantar, a maioria das vezes a gente bota uma foto de uma mesa bem bonita. Se a gente for fazer uma macarronada, a gente bota a foto bem bonita de uma macarronada. Se a gente for fazer uma feijoada, a gente bota uma foto bem bonita da feijoada. Sabe por quê? Se a gente for fazer uma viagem, a gente bota foto dos cartões postais para que você tenha vontade de ir. Você sabe por quê? Porque quem consegue contemplar, consegue desejar participar. E eu queria hoje que você pudesse ver o que eu estou vendo, que você pudesse enxergar tudo isso e entender que também foi você, também foi por você. Mas o que você precisa agora é, com a mão no coração, dizer assim: eu preciso ver essa obra completa. Eu preciso ver essa obra completa. Não é simplesmente fazer parte de uma igreja, mas é fazer parte de um propósito. É fazer parte de uma missão. E hoje, tudo o que aconteceu aqui, a gente poderia fazer no pessoal, com o Cícero. Ir na casa dele, ungí-lo. Mas nós colocamos uma mesa que nem todos querem servir.
Nem todos querem colocar a toalha na cintura, se ajoelhar e dizer: eu vou pregar para alguém. Ah, pastor, mas eu não sei fazer isso. Se Ele te deu um talento, Ele só está querendo que você semeie. Se Ele te deu 2 talentos, Ele só está querendo que você semeie. Se Ele te deu 5, Ele está querendo que você semeie. Agora, para terminar, deixa eu te perguntar: você vai viver a promessa completa ou pela metade? Sabe uma coisa que eu não aceito? Eu não aceito, estou falando de mim, eu por eu. Eu não aceito ser menos hoje do que eu fui há 20 anos atrás. Quando eu não tinha vocês, mas eu tinha o Senhor. E por muito tempo eu tive vocês e não tive o Senhor. E hoje, para a glória de Deus, eu tenho vocês, mas também tenho o Senhor. Completo. Aleluia. Aplaude mais forte, dá um glória a Deus, dá um aleluia. Diga comigo: eu vou viver obras completas. Queria convidar os músicos. E nessa hora, eu queria que o seu coração se inclinasse a entender o porquê dos talentos. Sabe, às vezes a gente vê cantores cantando no mundo tão ousados. Tão ousados. Gente, se você me conhecesse na rua, é porque eu ando pouco na rua, vocês não me veem. Mas se você me visse na rua, você não reconhecia esse que vai aqui em cima e fica. E antigamente que eu andava no meio de vocês, quem lembra desse tempo? Eu andava no meio de vocês assim, tocando. Esse não é o Leandro. O Leandro é aquele que morre de vergonha. Mas eu vejo, sabe, os cantores do mundo ousados, falando, dançando, se requebrando, dizendo coisas imorais. Enquanto nós, na igreja, está repreendido em nome de Jesus. Está repreendido em nome de Jesus. Eu estou aqui para adorar esse nome que está acima de todo nome. E quem estiver aí embaixo, que quiser pensar de mim, pense. Meu irmão, estou cantando para você. Eu estou cantando para aquele que me chamou para fazer essa boa obra. E quando eu penso em fazer algo para Deus, meu coração chega a fazer assim. Por quê? Porque é o Leandro contra o pastor. Sabe, eu estava tão animado de ontem para hoje, tão animado, estava tão maravilhoso. E eu passei o dia na presença do Senhor. E quando o Senhor me deu essa palavra, eu chorava enquanto estava escrevendo ela. E de repente me deu um desânimo tão grande. Quem já sentiu isso, gente? Um desânimo tão grande. Sabe o que eu disse? Satanás, você saia daqui de perto de mim. Porque o culto vai ser maravilhoso hoje. E eu vou carregar esse mesmo espírito que estava aqui. Sabe aquela vozinha que diz assim: eu queria que não tivesse culto hoje. Pastor, e o senhor passa por isso? Eu estranho é quando eu não passo. Porque ontem eu não passei. Acho que foi falta de tempo. Mas toda vez, irmão, Satanás... se não tivesse culto hoje. E a carne concorda, filho. Queria assistir era um filme. Eu não fui chamado para assistir filme. Eu fui chamado para prestar contas com Deus. Eu quero ter menos um talento multiplicado, sabe, Carla? Eu entendi que não é sobre igreja grande, nem é sobre quantas vidas eu salvei, mas é o quanto eu o amei e fiz por ele. Aleluia. Entende, Paulo? É muito mais do que ter ou não ter. Porque hoje eu estou aqui, mas se ele me tirar daqui, eu vou amá-lo do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Não é sobre isso aqui. É sobre o que está acontecendo aqui essa noite.
E eu sei que o Senhor te deu projeto também. Eu sei que o Senhor te deu missão. Não foi só a mim ou Cícero. O Senhor também te deu missão. E eu queria muito que você essa noite se animasse a viver a promessa completa. Mas pastor, quando eu olho para mim, eu olho alguém que é desanimado às vezes, eu olho alguém que às vezes não quer ir para o culto, eu olho alguém que, sei lá. Pare de olhar para você. E se apaixone por Jesus. Se apaixone ao ponto de dar ouvidos ao que Ele diz. Queria que você ficasse de pé agora no seu lugar. Tem crente aqui na casa? Vai dando glória a Deus, vai dando um aleluia, que você anima a gente. Aleluia. Ô glória. Quando eu olho para os meus projetos, acredito que vai ser difícil acreditar. Você me ajuda aí. Mas quando eu olho para Ele, como Ele prometeu, quando eu olho para as tuas promessas, acredito vai valer a pena esperar. Por que vocês vão esperar quanto for? Pois existe um Deus que é tão grande e apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não vai pela verdade, não vou viver uma parte, sei que
Pai, eu oro pelo teu povo. Eu acredito nessa missão apaixonante de pregar o Evangelho, de falar do amor de Deus, de falar de vidas. Nós contemplamos tudo que o Senhor fez. E nós sabemos, Senhor, que não é para a gente simplesmente estar aqui bonitinho, arrumado. Não, não, não. Tudo isso tem um propósito maior. É vidas, está incluindo a minha vida, a vida da minha esposa, a vida das minhas filhas, a vida da minha família, a vida dos irmãos que estão aqui nessa casa. Tudo tem um propósito muito maior. E nós viveremos obras completas. Você pode dizer isso comigo? Diga: eu viverei obras completas, em nome de Jesus. Meu Deus não falha, não. Eu não vou duvidar. Eu sei que o completo meu Deus não falha, não. Eu não vou duvidar. Eu sei que o completo. Diga: eu viverei obras completas, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas bem forte a Jesus. Dê um glória a Deus. Dê um aleluia. Você pode abraçar a pessoa do seu lado e dizer a ela: vamos viver obras completas. Não vamos viver a metade, nós vamos viver a obras completas. Queria chamar o André aqui na frente. Vamos cantar parabéns para ele. Vamos orar pela vida desse homem de Deus. Levanta as mãos para cá, igreja. Amém? Pai, nós oramos pela vida do André e nós te agradecemos, Senhor, por ele estar conosco, colocando o talento dele aqui nessa casa. Senhor, que o Senhor o honre, que o Senhor faça esse talento multiplicar, e que essa casa, Senhor, nunca seja um peso para a vida do André, que esse fardo nunca seja pesado, mas seja honroso, e que ele tenha prazer nessa casa, tanto ele como seu irmão, a sua cunhada. Pai, em nome de Jesus, nós oramos para que o André tenha satisfação nessa família e que ele se sinta parte dela. Isso sim, em nome de Jesus. Queria que os homens viessem dar um abraço no André. Vamos cantar parabéns. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Ele é crente, ele é crente, ele é crente, ele é crente, ele é crente. Ele ora, ele ora, ele ora, ele ora, ele ora. Ah! Aleluia! Deixa eu dar a bênção final. Eu abençoo vocês no amor do Pai, na graça do Filho e nas doces consolações do nosso amigo Espírito Santo. Aleluia. Dê uma salva de palmas para Jesus, igreja. Deus abençoe, família ouvir. Walk out with your name folded in your sleeve. Last bell in the hallway, still hard to believe. Desk marks and paper planes fading in the light. We were kids with loud hearts, learning how to fight. And the road looks long, but your steps are strong. Every scar you keep turns into a song. Go on, go on. We're made to move. Go on, go on. Nothing to prove. Keep your face up high. Keep your fire bright. We're walking into dawn together tonight. Together tonight.
the gate, shoes scuffed from the rain, dreams in your backpack, names you can't explain. You loved hard, lost some, still you stayed in bloom. Now the world is opening like a bigger room, and the road looks long, but your steps are strong. Every scar you keep turns into a song. Go on, go on, we're made to move. Go on, go on, nothing to prove. Keep your face up high, keep your fire bright. We're walking into dawn together tonight. Together tonight. If you shake a little, the meaning